para gravar. Pronto, iniciou a gravação, hein? Cuidado com o que a gente vai falar agora. Vamos lá, vamos começar a aula de hoje então. Já deu tempo da maioria chegar. Qualquer coisa, vão me dando um alô aí de alguém que não conseguir entrar, que como eu vou compartilhar a tela aqui, eu não fico no chat mais aqui e eu não fico vendo a notificação de que chegou ou não chegou alguém para admitir na sala, tá? Aí pode me interromper para falar isso daí, ok? Então, hoje, na seção 2.2 do livro de vocês, está lá doenças imunológicas com a manifestação bucomaxilofacial, ok? Da semana passada foram doenças de origem bacteriana, com repercussões bucomaxilofacial, ok? Então, hoje a parte de doenças imunológicas. Então, quando a gente fala de doenças imunológicas, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para vocês. Quando a gente fala de doenças imunológicas, a gente fala de o nosso próprio organismo que está produzindo, está combatendo as nossas células do nosso próprio corpo, por algum motivo, por alguma razão, tá? E aí produz essas várias repercussões dentro do nosso corpo, que pode ser uma doença isolada, ou uma ocorrência, um sinal, um sintoma isolado, ou ele pode fazer parte de algo muito maior, e aí esse algo muito maior, sistêmico realmente, que atinge não só a cavidade, a boca, mas atinge todo o corpo do ser humano, aí seria uma síndrome realmente, tá? Tá aparecendo aí minha tela para vocês? Está escrito doenças imunológicas com manifestação bucomaxilofacial. Vou mudar agora. Tá? Mudei agora, tá lá a primeira imagem lá. Diagnóstico e conduta clínica na ulceração aftosa recorrente. A maioria está vendo essa tela? Sim, professor, estou vendo. Não está aparecendo para mim, professor. Uhum. Deve aparecer daqui a pouco. Vamos ver. Às vezes a internet é meio lenta para entregar essas imagens aí. Então tá lá, diagnóstico e conduta clínica na ulceração aftosa recorrente, tá? E aí tá duas imagens aí mostrando como que seria essa ulceração aftosa, tá? Oi, filha. Desculpa, pessoal. Tô dando aula, tá, filha? Então, ó, a primeira coisa é que a gente está começando a falar de doença autoimune, ok? E a gente joga logo essa discussão de úlcera aftosa recorrente, tá? Mas, de fato, não é ainda muito esclarecido o que causa essa úlcera aftosa recorrente, ok? A gente tem que... Existem vários fatores que podem levar a isso daí. Então, ela seria identificada como uma doença ou uma ocorrência multifatorial. Gravem isso daí. Porque é muito comum o paciente perguntar, mas, doutor, por que eu tenho isso 2 vezes no mês? Por que eu tenho isso 3 vezes no mês? Ou eu tenho isso todo mês eu tenho isso daí? Ou então de 2 em 2 meses. Então, isso daí é bem comum, o paciente vai perguntar isso daí para vocês. Então, não tem uma resposta certa para isso. Ela é multifatorial realmente, ok? Tanto tem um componente imuno do paciente, das células do próprio paciente, dos linfócitos T ou dos linfócitos T helper também, agirem contra as células da mucosa desse paciente, quanto existe a situação de bactérias, de fungos e de vírus também. Fora isso, associado à baixa imunidade do paciente, para que ocorra isso daí, ok? Não só isso também, mas a gente tem o que mais? A medicamentosa também. Determinados medicamentos também podem levar a essa situação para esse paciente, dependendo da forma, às vezes, como ele faz o uso dessa medicação, ok? E os próprios hábitos bucais desse paciente. A gente nunca pode descartar isso daí e, na verdade, tem que ser logo nessa primeira procura. Bom, se ele está tendo essa afta nessa mesma região, por exemplo, nessa primeira foto do lado esquerdo aí, tá? Seria aí no canto da boca, mais ou menos, a gente tem que logo pensar assim, não, ele está mordendo esse canto da boca aí. Então, você procura logo por isso, para ir descartando o que vai acontecendo para esse paciente, para ir construindo uma história, para a gente entender o que acontece com esse paciente.
E não só isso. Normalmente, a maioria dos pacientes, a grande maioria realmente, que tem ulceração aftosa recorrente, vezes, isso daí já começou desde a infância. Okay? Então, o paciente pode não se lembrar muito, mas aí é obrigatório que a gente faça essas perguntas para o paciente. Bom, mas isso sempre foi assim? Desde quando sempre foi assim? Desde a infância foi assim? 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos? Porque já vai nos construindo um panorama. Opa, esse paciente tem isso desde a infância, desde lá dos 10, 11 anos, ele está com 30 anos agora, então isso é um quadro de úlcera aftosa recorrente realmente. Aí vamos pesquisar um pouquinho mais. Como é algo multifatorial, não tem um exame específico para isso daí, ok? Mesmo que a gente fosse fazer uma biópsia, ela daria inconclusiva, daria o infiltrado normal de uma inflamação, de uma úlcera realmente. Não existe, então, exame laboratorial específico para isso, tá? O que a gente tem mais? Se caracteriza por úlceras na mucosa oral, de formato arredondado ou ovalado, que pode ser única ou múltipla também, ou pode ser tipo duas, meio que unidas. É mais ou menos essa figura que a gente vê aí do lado direito. Eu vou traçar ela e depois eu vou apagar para vocês poderem observar. Ó. A gente tem como se fossem duas úlceras se unindo aqui. Tá? Eu vou apagar agora o que eu desenhei para vocês poderem observar. Tá? Seria isso daí, seriam ou única ou múltiplas. São circundadas por um halo eritematoso, ou seja, um halo avermelhado. Dá para a gente observar mais essa parte aí da primeira figura do lado esquerdo, esse halo mais avermelhado, ok? E cobertas por um exudado também. Então a gente vê algo meio ceroso, meio purulento no meio dessa úlcera, ok? Ela extravasando esse exudado, essa parte líquida, ok? Clinicamente, costuma-se dividir isso daí clinicamente, tá? Em ulceração aftosa recorrente menor, ulceração aftosa recorrente maior e a afta herpetiforme, ok? Na ulceração aftosa menor, ou na afta menor, como é chamado, tá? Ou na doença de Micklix ou de Minor, tá? Que é a maioria dos casos, em torno de 70%, a gente pode esperar uma ferida, uma afta de até pelo menos 8 milímetros de diâmetro. Esse seria mais ou menos o parâmetro que a gente tem para aftas menor, ok? Mais ou menos 8 milímetros de diâmetro, que pode ser uma ou várias também, desde que não ultrapasse esse padrão. Na afta maior, que aí vocês podem encontrar como sinônimo doença de Sutton ou a periadenite mucosa. Periadenite mucosa, que é clinicamente mais grave, ok? Demora mais semanas ou até meses para se reparar. Então, na menor, a gente tem essa parte da reparação ali de 7 a 10 dias. Na afta maior, a gente já tem um período um pouco maior para essa reparação. Aí ela já vai demorar pelo menos de 10, 15, 20 dias para cicatrizar realmente. E usa-se como parâmetro clínico aftas maiores do que 1 centímetro, tá? 1 centímetro em diante, aí já pode ser classificado como afta maior. E essas aftas maiores, ou essa afta maior, ela é bem um pouco mais grave também. Porque essa afta maior, sim, ela pode induzir febre no paciente, pode induzir mal-estar, e fora que ela é maior, e dependendo da região onde ela está, ela vai atrapalhar ainda mais a nutrição desse paciente. E em atrapalhando a nutrição desse paciente, esse paciente fica ainda mais debilitado. Então, é uma situação para se prestar atenção realmente nos casos da afta maior, tá bom? Ela é muito mais dolorosa do que a afta menor, a afta maior bem mais dolorosa, ok? E diminui bastante a qualidade de vida desses pacientes, tá? Eu ouvi só um cliquezinho aqui, eu vou só sair daqui dessa tela, que deve ter alguém esperando lá para ser aceito. Eu acho que é por conta desse clique. E aí eu volto. Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Tem 3 aqui, deixa eu admitir 3 aqui. Ok? Tudo bem, pessoal?
Tem 17 agora na reunião. Ok. Começar a compartilhar a tela de novo. Diga. Oi, pode repetir, Júlio? Ficou meio travando a... Não entendi. Com uma estomacite, por exemplo, parecida. Não entendi, ficou cortando. Eu não entendi o que você estava falando. Se alguém entendeu, pode repetir por ele, que talvez esteja com problema na internet. Oi, eu não entendi o que perguntaram ainda há pouco. Ficou cortando o áudio, eu não consegui ouvir. Se alguém entendeu, pode repetir a pergunta, por favor. Pode repetir a pergunta, por favor. Creio que ninguém entendeu o que ele falou, professor. Ficou cortando para vocês também? Ficou. Ah, tá. Acho que foi o Júlio, né, que estava perguntando, não era ele? Não, Júlio, não entendi. Tá cortando ainda a tua voz. Puta que pariu, hein? Não entendi ainda, Júlio. Está cortando a tua voz. Tem uma parte aí do chat, não sei se tu tem acesso ao chat aí. De repente tu pode escrever aí para ver se eu entendo, enquanto eu não começo a compartilhar minha tela. Quando eu começo a compartilhar minha tela, eu não consigo mais ver aqui a sala realmente. Envia a pergunta no grupo que eu repasso aqui. Isso, no grupo, beleza, isso mesmo. Isso. Então, vou começar a compartilhar minha tela de novo. Aí, Júlio, se tu envia a tua pergunta lá no grupo. Que aí quem está com áudio melhor aí pode fazer a pergunta. Tá? Vou começar a compartilhar minha tela de novo. Pronto. Voltou para diagnóstico e conduta clínica da herpes, tá? Professor, você falou algo relacionado à prova, porque eu não estava conseguindo entrar na aula, consegui entrar agora há pouco. Tá, então eu volto a falar da prova no final, tá bom? Ok. Tá, beleza. Então eu vou continuar. Então, eu estava falando da afta maior, ok? Então, da afta maior, chamada de Sutton ou de periadendite mucosa, é clinicamente mais grave, demorando semanas ou meses para se reparar. E muito dolorosa, diminui a qualidade de vida do paciente, ok? Então, tem a afta menor, a afta maior, e depois o terceiro tipo, que seria o tipo herpetiforme, que vem de herpes, ok? Isso daí. Então, o tipo herpetiforme, ele é representado por úlceras bem pequenininhas, são pontos de úlceras, como se fosse a herpes realmente. Então, forma-se a bolha e depois da bolha formam-se esses pequenos pontos de úlceras, que são as herpes, ok? Podendo chegar a um grande número, pode ter até 100 microúlceras espalhadas por toda a boca realmente, ok? E aí voltando a falar da úlcera recorrente de forma geral, realmente, em relação à gravidade também, ela pode ser classificada em relação à gravidade, tá? E aí, se a pessoa tem até 5 episódios no ano dessa afta recorrente, ela é classificada como leve. Se ela tem 11 episódios por ano, já é moderada, e se ela tem uma vez ao mês, aí é grave realmente, ok? Aí, como eu falei, não existem exames complementares, sendo este baseado no exame clínico e da história de recidivas desse paciente, ok?
E a gente tem que fazer também, tem que tentar fazer o diagnóstico diferencial em relação a outros tipos de doença também, tá? E aí poderia ser a doença de Crohn, colites ulcerativas, o lúpus eritematoso, que a gente vai falar também, e da síndrome de Becet, a gente vai falar também, tá? Histologicamente, como eu falei, é inconclusivo o quadro. Se fosse fazer biópsia disso daí, seria inconclusivo. Então, o quadro é de um infiltrado inflamatório crônico inespecífico, tá? Podendo exibir, então, esse infiltrado rico em neutrófilos. E é possível de ser confundido com uma úlcera traumática, tá? Então, vai ter a mesma imagem histologicamente de uma úlcera traumática, tá? Então, como eu falei para vocês, é considerado uma doença multifatorial, com ação de agentes microbiológicos, imunológicos e os próprios agentes genéticos também desse paciente. Podem interagir em concomitância ou não para a sua instalação. Então, essa seria a ulceração aftosa recorrente desse paciente. Ainda não chegou a pergunta aí, Juliana ou outra pessoa? Não, ainda não chegou a pergunta ainda? Professor. Não, ele não mandou aqui no grupo ainda não. Tá, então vou continuar. Já mudei de slide, agora está diagnóstico e conduta clínica no líquen plano oral, tá? Essa imagem que está agora, esse slide que está agora. Então, também é uma doença, é uma reação autoimune, ok? Mediada pelos linfócitos T, ok? E novamente, a etiologia, a causa disso daí não é bem esclarecida, tá? É uma doença inflamatória realmente, cutânea e mucosa, tá? É mais incidente a partir dos 50 anos de idade, mas pode ocorrer também em crianças, tá? E ele afeta particularmente as mucosas do corpo humano, ok? Então, se aparecer o paciente com isso daí na boca, oralmente, não é indiscrição que o cirurgião dentista pergunte se aparece na genitália também dessa paciente, ok? Obviamente não vai pedir para ver, mas se aparecer, se a resposta for afirmativa, já desconfia dessa situação de líquen plano, ok? E aí já encaminha também, pede para fazer a consulta normalmente com o ginecologista, já que isso é mais predominantemente das mulheres, realmente, ok? Então, desses pacientes que apresentam esse tipo de lesões oral e genital, 70% desses pacientes apresentam mais lesões orais, ok? E pode se apresentar sobre várias formas clínicas, inclusive a de bolhas, que são as mais raras. As mais comuns realmente são essas que estão na foto aí, ok? Essa aqui é bem comum, essa aqui é bem característica da foto do lado direito, tá? Então, essa foto do lado direito aí, a gente vê essas lesões simétricas e bilaterais, ok? Que acometem principalmente a mucosa jugal, aí na bochecha, tá? Onde a gente vê essas placas esbranquiçadas ou essas estrias reticulares, que são entremeadas por pontilhados também. Essas estrias são denominadas de estrias de Wickham, tá? Pode aparecer na gengiva também, ok? Com uma forma de gengivite descamativa. Então, começa a sair placas esbranquiçadas da gengiva, tá? Isso daí é identificado, então, diagnóstico como líquen plano oral, tá? Pode acometer os lábios e o dorso da língua, tá? Então, nessa outra figura aí, a gente vê o dorso da língua com essas estrias esbranquecidas, ok? E nessa outra, bem do lado esquerdo, realmente, a gente tem na mucosa jugal. E aí, sim, essa se parece com aquela reação mais rara, que seria a parte de bolhas, tá? Seria como se fossem bolhas também, ok? E essa do lado direito, que realmente que seriam como se fossem linhas, estrias, ok? Placas, tá? E que elas não cessam, elas não são destacáveis, essas placas. O que isso significa dizer? Ora, se elas não são destacáveis, isso daí não pode ser confundido com candidíase,
que a candidíase também dá essas mesmas placas esbranquiçadas, tanto na língua, no dorso da língua, no lábio e na mucosa jugal, mas que são destacáveis, tá? Um dos aspectos da candidíase. Então, já faz o diagnóstico diferencial disso daí. Então, essas reações liquenoides por contato com restaurações também O podem Júlio está acontecer. pedindo para o senhor aceitar ele. Tá, deixa eu sair daqui da tela, então. Sair daqui da tela. E ele saiu, será que ele trocou de internet? Tá ouvindo, Júlio? Tá ouvindo, Júlio? Acho que a internet dele que tá ruim mesmo. Vou voltar a compartilhar a tela, tá, pessoal? Professor, o Júlio pediu para o senhor colocar ele de novo na videochamada. Já coloquei. Já consegui. Ah, tá. Era tu que tinha feito uma pergunta, Júlio? Parece que ficou melhor agora a tua voz. Eu acho que deve chegar lá com algum lag, por isso que ele não responde logo. Não, professor, deixa eu perguntar no final da aula, continua essa aula. Tá bom, então. Vou continuar, tá? Falando de líquido plano, tá? O que eu estava falando também. Ah, sim. Que isso pode acontecer por contato com restauração também. De repente, uma restauração que fique fora dos padrões realmente, elas podem induzir essa reação liquenoide, ok? De formar essas placas esbranquiçadas, assim, tipo, vai fazer uma restauração na vestibular, por exemplo, desse último molar aqui, por exemplo, do 37. E aí, de repente, ela ficou maior do que ela deveria ficar, ela pode induzir essa reação liquenoide nessa mucosa jugal e formar uma placa esbranquiçada, só que bem circunscrita, tá? A essa região. Não vai dar dessa maneira como está aqui, mais espalhada por toda a mucosa jugal. Aí isso tem que ser feita a diferenciação também, tá? Então, o quadro histológico, ele mostra um quadro inespecífico também para a gente, tá? Ele mostra uma degeneração do núcleo dessa célula basal, com infiltrado inflamatório denso em linfócitos T, tá? Uma maturação normal do epitélio, ok? Tá. Queranócitos degenerados, que seria uma necrose por liquefação, ok? E existem estudos diversos que estão ligando a ocorrência do líquido plano oral a outras comorbidades, tá? Uma delas seria o HCV, o vírus da hepatite C, ok? Mas não só o vírus da hepatite C, o vírus do HIV também, ok? Tudo isso seria ligado também à ocorrência do líquen plano, tá? O tratamento para isso, como é que seria o tratamento para isso? Normalmente seria a base de corticoide tópico, tá? Então seria um corticoide tópico e oral base, ok? Então o que teria disponível para isso? Poderia ser o propionato de clobetasol a 0,05%, poderia ser valerato de betametasona a 0,05% e o acetato de triancinolona a 0,1%, tá? Isso daí são corticoides, mas aí novamente lembrando, acho que a gente já falou, acho que eu já falei para vocês, que a gente não pode usar corticoide se a gente observar que essas placas esbranquiçadas são por Candida albicans, são candidíase. Senão a gente vai disseminar essa infecção, porque o corticoide ele vai ser um imunossupressor, tá? Lembrando disso daí, tem que ser feito primeiramente o diagnóstico correto para poder se usar
essa medicação. Mudei de slide aí para vocês agora, tá? Tá aí, síndrome de Besset. Tá? Acho que tá para todo mundo acompanhar aí, não tá? Síndrome de Besset. Sim. Tá. Então, também causa desconhecida, ok? Não tem algo certo que causa isso daí. Dá para ver logo pelas fotos aí que parece muito com uma úlcera aftosa também, tá? E é uma doença inflamatória sistêmica, ok? De acometimento vascular, ok? E aí a gente tem essas úlceras orais que são recorrentes também. Mas além dessas úlceras orais, ok? Normalmente a úlcera aftosa recorrente ela vai dar onde? Vai dar no lábio do paciente, na mucosa jugal desse paciente, na língua pode acontecer em menor quantidade, ok? Ou na gengiva desse paciente. Aqui na síndrome de Besset, aí já pode servir como um diagnóstico diferencial, seria essas úlceras orais recorrentes, ok? Que podem acometer tanto essas regiões que a gente já falou, da úlcera aftosa recorrente, como podem acometer, como está mostrando nessa primeira foto lá do lado esquerdo, ó, lá a orofaringe desse paciente. Não sei se dá para vocês perceberem múltiplas lesões, tanto na úvula desse paciente, ok? Como lá naquela parte, na região posterior realmente. Úlceras realmente. Em especial, dá para notar bem, vou fazer uma seta aí, essa daqui, ó. Olha o tamanho dela, chega facilmente a 1 centímetro. Mas imagina um indivíduo ter uma úlcera desse tamanho nessa região da boca, onde todo e qualquer alimento vai passar nessa região da boca. Não é verdade? Fora a úvula também, ok? Então, além dos locais que a gente já sabe que são mais comuns, o lábio, a bochecha, a mucosa jugal desse paciente, a gengiva, a gente tem mais o quê? A úvula, nesse caso da síndrome de Besset, que já vai acender um sinal vermelho para a gente, para atentar não só para a ulceração aftosa recorrente, mas para a síndrome de Besset. A úvula, essa parte toda da garganta, dessa orofaringe, ok? E úlceras genitais também. E aí, novamente, a gente tem que perguntar para esse paciente, ok? E na hora de perguntar, já até esqueci de falar isso daí, daquela outra situação também, pergunta, mas explica o porquê está perguntando, não é? Ó, existe uma doença que pode ser essa daí, e aí, em vez dela dar somente na boca, ela dá nas partes genitais. Então, é por isso que eu vou lhe fazer essa pergunta agora, paciente. Ó, o senhor tem ulceração nas partes genitais também? Ou então, o senhor tem essas mesmas estrias? A senhora tem essas mesmas estrias que aparecem na boca, na parte genital? Então, pergunta isso daí para esse paciente também, mas explica o contexto antes, tá? Senão vai pensar que é doidice ou vai pensar que é assédio em cima dele, ok? Embora a maior parte dessas manifestações ela seja considerada benigna e autolimitada, ok? Podem existir surtos que vão se repetindo essa inflamação e podem acometer até o olho desse paciente. Então, mais uma informação para a gente, ok? Então, pode acontecer essa inflamação ocular, essas úlceras oculares, e que podem levar à cegueira desse paciente, tá? Em relação à incidência dela, ela é rara em grande parte do mundo, ok? Incide mais na antiga Rota da Seda, entre aspas, que essa é uma faixa que se estende da bacia do Mediterrâneo ao Extremo Oriente. A Turquia apresenta as maiores prevalências, tendo sido o Luzi Besset, o nome da pessoa, que reconheceu o caráter sistêmico dessa síndrome. Atualmente considerado um modelo de vasculite. O que é isso daí? Seria uma reação de imunocomplexos. Então, como a gente está falando de doença autoimune, então seria o nosso próprio organismo, nossas próprias células de defesa que atacariam as paredes do vaso sanguíneo. Isso daí seria uma vasculite, ok? Ulcerações aftosas orais representam a manifestação inicial da síndrome de Besset em 80% dos casos, usualmente precedendo em alguns anos as demais manifestações da síndrome, que são aquelas outras localizações que a gente já falou.
As lesões tipicamente são dolorosas, menores do que 10 milímetros, e se reparam sem deixar cicatrizes, em torno de 10 dias, ok? No exame histológico, ok? Revela uma vasculite, ok? Embora esse achado não esteja presente em todas as lesões. As lesões clássicas são perivasculite, obliterante necrosante e trombose venosa, com reação linfócita em capilares. Tá, ok. Então essa foi a síndrome de Behcet. E aí sim vem outra situação um pouco comum. Mudei de tela, mudei de slide, pessoal. Tá aí pênfigo e pênfigoide cicatricial. Estão vendo aí? Aqui não mudou, professor. Sim? Não mudou? Eu tô vendo. Não. Tinha o mesmo slide. Agora não. Voltou. Tá? Então vou começar a falar, deve ser o tempo em que começa a aparecer para a maioria das pessoas. Então, pênfigos e pênfigoides são doenças autoimunes, vesículo-bolhosas e mucocutâneas. Normalmente, o que acontece nessas doenças de pênfigoide? Ok? São reações das nossas células de defesa, ok? Especificamente sobre proteínas que estão presentes nessas células da submucosa, ok? Normalmente, essas proteínas que são específicas nossas são chamadas de desmogleínas DSG3, ok? Então, é esse ataque específico. Por algum motivo, não se sabe o como também, ou o porquê, não se sabe como, por que acontece isso daí, ok? Mas as nossas células autoimunes, ok? Principalmente os anticorpos, a IgG entra aí, ok? A imunoglobulina G, atacam principalmente essas proteínas que estão presentes na superfície dessas células, lá da membrana basal, ok? Grande parte desses casos apresenta lesão em mucosa oral, que é representada, então, por vesículas e bolhas, que quando elas se rompem, elas deixam úlceras secundárias, e aí a gravidade vai depender do tamanho dessas bolhas. Obviamente que, conforme for o tamanho da bolha, vai ser o tamanho da úlcera também, tá? O diagnóstico, normalmente, ele é feito com base no quadro clínico, ok? E os dados que vão ser coletados da anamnese desse paciente. E aí, do exame, inclui o histopatológico e a imunofluorescência direta e indireta também. E a sorologia para o anticorpo circulante de IgG contra essas proteínas específicas também, tá? Que estão presentes nessa membrana basal dessas células. Aí seriam essas proteínas, aí desmogleínas, DSG1 e DSG3. Então, a imunofluorescência, ela vai pesquisar o quê? Essas imunoglobulinas que estão aptas, que estão reagindo contra essas proteínas específicas aí, ok? E assim que vai ser dado o diagnóstico no caso de pênfigo e do pênfigoide cicatricial, ok? No caso dos pênfigoides, dependendo do tipo, teremos a sorologia positiva para grupos específicos de antígeno nos M-desmossomos, ok? Então, novamente, no caso do pênfigoide, ainda vai ter mais o M-desmossomo, tá? Que vai ter essa imunoglobulina reagindo especificamente contra esse M-desmossomo, tá? Tem que ser feita uma biópsia cutânea, ok? Então, tem que se retirar parte do tecido, tá? E o tratamento disso daí, como que seria? Então, dá para dividir em doença leve, ok? Então, seria a formação dessas úlceras que seriam autolimitadas, e aí, normalmente, a gente vai entrar com medicação corticoide, para esses casos, aqueles mesmos corticoides que já foram citados lá atrás, ok? Para o líquen plano.
E, normalmente, utilizado a doxiciclina, que seria o antibiótico, tá? E no caso de pemphigoide grave, realmente, que acometa toda a boca desse paciente, mas não só a boca desse paciente ou outras partes do corpo desse paciente, porque pode acometer outras partes do corpo desse paciente, aí teria que ser encaminhado realmente para o médico, e aí ele vai fazer a imunossupressão sistêmica desse paciente. Aí vai utilizar antirretrovirais ou antimicrobianos mais fortes, mais específicos para essa situação, tá? Prognóstico disso daí, dessas mucosas, progride lentamente, raramente a remissão espontânea, e muitas vezes responde de maneira incompleta ao tratamento, dependendo do local afetado, tá? As sequelas graves podem incluir danos oculares e a cegueira. E aí pode ter erosões e destruição das vias respiratórias também, estenoses também de regiões do esôfago, tá? Então, toda essa região do trato gastrointestinal superior, ela fica bem comprometida realmente, debilitando ainda mais esse paciente, tá? E aí a gente tem essa formação dessa segunda foto lá direita, dessas placas avermelhadas aí, na boca desse paciente, tá? Mas isso daí, dessa mesma forma como está na boca, na mucosa desse paciente, pode acometer o tecido cutâneo, ou seja, a pele desse paciente. Então, no rosto, no tronco, nos braços, na costa, pode acometer essa mesma situação nesse paciente, tá? Então, esse seria o pênfigo e pemphigoide cicatricial, tá? Mudei agora de slide, tá? Agora tem lúpus eritematoso sistêmico. Mudou aí para vocês? Não está mudando, professor. Não? Vamos ver. Estou voltando e avançando para ver se... Agora. Agora? Voltou para o antigo novamente. Acho que a internet está bem ruim hoje mesmo. Né? Agora. Tá? Então tem o rosto de duas pessoas aí, tá? Então eu acho que vocês já ouviram falar, né, sobre lúpus. É mais comum do que a gente imagina essa reação autoimune, ok? Então, e esse daí seria um dos sinais clínicos clássicos do lúpus eritematoso sistêmico, tá bom? O pessoal chama, vocês podem ver essa descrição aí em alguma literatura, dizendo como sinal de borboleta na face da pessoa. Aí eu estou delimitando aí. Porque forma como se fossem asas de borboleta na face da pessoa, tá? Então, essa reação cutânea que a pessoa está tendo, ela é já um sinal desse lúpus eritematoso. Então, é uma doença inflamatória de origem autoimune, tá? Aí a gente está vendo na pele, na tecido cutâneo desse paciente, mas pode afetar muitas áreas do corpo, ok? Pode afetar desde a articulação, pode afetar os rins. No caso de afetar a articulação e os rins, a gente não vê um sinal clínico evidente, né? A gente tem que fazer outros tipos de exame. Imagina no rim também. Mas pode acometer articulações, rins, o cérebro e qualquer outro órgão também que a gente tenha, fígado, tá? Esses daí, ok? E aí a gente tem sintomas também inespecíficos, tá? Então a gente tem fadiga, febre, dor nas articulações, tudo isso é sintoma inespecífico. Poderia ser de uma simples infecção bacteriana realmente, ok? A causa realmente da lúpus não é totalmente conhecida. Existem teorias e mais teorias, né? Mas o principal deles também é genético, tá? Obviamente que não se descarta essa situação. Se tem alguém na família que tem lúpus, provavelmente alguma outra pessoa da família vai também exibir alguma reação do tipo lupulosa, tá?
A maioria das doenças autoimunes, no caso o lúpus, ele é de forma crônica, ok? E aí tem tratamento para isso daí também. Ele pode aparecer, e aí conforme o tratamento, conforme a idade do paciente, conforme o sistema imune desse paciente, ele vem e volta com mais frequência ou com menos frequência também, tá? No Brasil, estimativas indicam que cerca de 65 mil pessoas possuem o lúpus eritematoso sistêmico, sendo a grande parte desse pessoal mulher, ok? E acredita-se que uma a cada 1.700 mulheres no Brasil tenham esse tipo de doença, o lúpus eritematoso sistêmico, tá bom? E dessas mulheres é mais comum em mulheres negras e as latinas, com uma incidência de uma para cada 245 mulheres, tá? Por isso que eu disse que é muito mais comum do que a gente imagina. E às vezes tem até muita gente sofrendo disso daí sem ter o diagnóstico conclusivo de lúpus eritematoso sistêmico. E aí vem sofrendo isso durante um bom tempo, tratando como alguma outra coisa, ok? A classificação normalmente inclui 3 tipos. Seria o lúpus eritematoso sistêmico, clássico, o lúpus eritematoso crônico discoide, e com lesões exclusivamente cutâneas. E o lúpus induzido por drogas também, que tem as mesmas características do lúpus eritematoso sistêmico, tá? Então, o lúpus discoide, que ele é caracterizado por uma inflamação sempre limitada à pele. Este tipo pode ser identificado a partir do surgimento de lesões cutâneas avermelhadas, que costumam normalmente aparecer no rosto, na nuca e no couro cabeludo desse paciente. Então, essas fotos aí seriam desse lúpus discoide, ok? Já o lúpus, já o lúpus sistêmico, ok? Que seria o mais comum, tá bom? Podendo ser tanto grave quanto leve, dependendo de quais órgãos ou da extensão que ele acometa, ok? Então, ocorre uma inflamação no organismo, comprometendo um órgão ou vários órgãos do corpo ao mesmo tempo, não sendo somente restrito à pele, ok? E algumas pessoas com lúpus discoide podem evoluir também para essa forma sistêmica desse lúpus eritematoso sistêmico, tá? Tá? E tem o lúpus induzido por drogas também, que é causado por algumas substâncias ou medicamentos que provocam uma inflamação temporária, enquanto o período do seu uso, tá? E aí vai ser muito parecido com lúpus sistêmicos. E a manifestação vai desaparecer com o uso, vai desaparecer com a parada do uso desse medicamento, tá? E aí pode ser desde um simples analgésico, ok? A pessoa pode ter essa reação como se fosse o lúpus eritematoso sistêmico, pode ser o paracetamol, a dipirona, ok? Ou pode ser com antibiótico também. A gente tem sempre que desconfiar dessas situações desse paciente. Tá? Vou passar agora, vou mudar de slide. Mudou para vocês aí? Mudou. Agora voltou. Tá aparecendo aí uma mãozinha, um peito cheio de bolinhas vermelhas. Tá, acho que já apareceu para a maioria, né? Pra mim ainda não, professor. Vamos ver, deve aparecer para você, tá? Então, ó, eu já falei para vocês desse eritema multiforme, tá? Então, esse eritema multiforme, e até não sei nem se é a mesma imagem que eu peguei quando eu mostrei para vocês lá de umas 2 aulas atrás, tá? Então, esse eritema multiforme seria um sinal inespecífico, tá? Ele seria apenas um sinal de hipersensibilidade do tipo 3. O que é isso daí? Essa hipersensibilidade do tipo 3 seria essa
precipitação de imunocomplexos, ou seja, lá das imunoglobulinas que se ligam aos antígenos, ou o que é considerado como antígeno, só que forma cadeias tão grandes que não conseguem se decompor. E elas começam a acumular na luz ou no fundo, nas paredes desses vasos sanguíneos. Ok? E em se acumulando na parede desses vasos sanguíneos, começam a produzir essas marcas avermelhadas, essas placas avermelhadas na pele desse paciente. Então, isso seria um eritema multiforme, que é uma reação de hipersensibilidade do tipo 3, tá bom? Já a síndrome de Stevens-Johnson, ok? Seria uma doença vesículo-bolhosa cutânea e mucosa, ok? E um dos sinais dela realmente é esse eritema multiforme. Só que a reação da síndrome de Stevens-Johnson, ela é sistêmica. Então, é isso que vai dizer que é uma síndrome de Stevens-Johnson, esse sinal clínico, porque vai acometer praticamente todo o corpo desse paciente, desde a mão, do dorso da mão, na palma da mão, na planta do pé, no dorso do pé, por toda a perna, braço, o tronco, como está mostrado aí, tá? Por todo o corpo do paciente. Seria uma vasculite generalizada. E em se tratando dessa vasculite generalizada, o paciente ele exige internação, ok? E muitas vezes pode ser fatal. Por quê? Tá obstruindo, não é? Está lesando a luz do vaso sanguíneo desse paciente. Então, por isso que é uma ocorrência bem grave. Então, em se manifestando isso daí na face do paciente, não raro a gente pode pedir para ver a mão, para ver os pés, para ver a perna desse paciente, mas, obviamente, explique antes que você desconfia que seja uma síndrome, que seja algo muito maior, ok? Antes de pedir para examinar esse paciente como um todo. Mudei de slide novamente, pessoal. Agora está síndrome de Sjögren. Mudou para todo mundo. Quem ensinou você a soltar balão? Acho que foi o vovô. Você não lembra? Depois eu falo, tá, filho? Depois eu respondo. Mudou aí para todo mundo, pessoal? O slide? Desculpa, pessoal, que hoje a minha filhinha tá muito agarrada. Mudou para todo mundo o slide, Mudou, pessoal? professor. Ok, síndrome de Sjögren. Tá? Então, essa síndrome vocês vão ouvir falar bastante, ok? A gente tem sempre que desconfiar dela, tá? E aí eu coloquei duas imagens que vão fazer sempre a gente desconfiar disso daí, que seria a ceratoconjuntivite, que esse paciente pode exibir recorrente vezes, ok? O que é isso? Então, esse paciente ele vai chegar no consultório e vai dizer, minha boca está seca, ok? Eu não tenho saliva suficiente, minha boca está ficando seca, está ficando ardida, ok? E aí vocês podem perceber por essa foto lá do direito aí que mostra a língua. Começa a perceber essas fissuras na língua desse paciente, ok? Começa a perceber toda essa língua fissurada aí. E concomitantemente a isso, a pessoa vai exibir também essa síndrome aqui, dessa secura do globo ocular, ok? Então ela vai dizer, tem um cheiro, não nesses termos técnicos, mas você vai identificar a xerostomia, ok? Baixa produção de saliva realmente desse paciente, quando ele não deveria ter, por exemplo, se ele utiliza prótese, não poderia ter, né? E essa ceratoconjuntivite desse paciente também, ok? Esses dois são os principais sintomas desse paciente, ok? Aliado a isso, outros sintomas específicos, de forma geral, desse paciente, pode exibir também a falta de suor nas outras glândulas também desse paciente. Então, isso já acende mais um sinal para a gente, ok? E essa falta de muco, digamos assim, na boca, ela não atinge somente a boca, ela atinge toda e qualquer mucosa desse paciente. Então, normalmente vai atingir também a genital desses pacientes,
tá? E aí, novamente, perguntem antes, expliquem antes de perguntar para esse paciente se você está perguntando por que esse paciente tem, se ele relata isso daí em outras partes do corpo, nas partes íntimas também, no caso de mulheres, né? Então, você vai observar isso daí. Então, como diagnóstico, vai seguir o critério clínico, a avaliação desses sintomas oculares e orais, que são os maiores e mais prevalentes, ok? Mas também vai ver em outras regiões do corpo, em outras glândulas presentes no corpo, tá? Dos sintomas oculares, 3 meses de xeroftalmia diária, persistente e incômoda, sensação recorrente de areia no olho, de cascalho no olho, alguma coisa assim, ok? E aí normalmente ele vai recorrer ao uso de substâncias lacrimais pelo menos 3 vezes ao dia. E sintomas orais, 3 meses pelo menos de xerostomia diariamente e o uso de líquidos também para tentar amenizar essa situação. A situação da xerostomia é tão grande, que é normal que a gente efetue a mastigação e o bolo alimentar ele seja circundado pela saliva. Nesses pacientes não tem a produção de saliva realmente. E a pessoa não consegue mastigar, a comida fere a boca realmente, ele tem que fazer uso de líquidos em excesso para poder fazer a deglutição dos alimentos corretamente. Tá? Bom, o que seria considerado anômalo para o fluxo da glândula salivar, tá bom? Então, no teste salivar, se o paciente alcançar uma medida de fluxo salivar menor do que 0,1 ml por minuto, ok? Aí isso daí já é indício de que o paciente pode estar sofrendo de síndrome de Sjögren realmente, no caso do comprometimento da glândula salivar, ok? E aí pode ser feito outros exames, tá? A cialografia e a cintilografia salivar, que aí seriam outros exames. A cintilografia salivar seria exame por imagem, tá? Para poder verificar como que é a saúde dessa glândula salivar, ou ver a morfologia realmente dessa glândula salivar, se tem algo discrepante, tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Sim. Ok. Ok. Vou perguntar pra cá, amor. Sim, pessoal, essa foi a Vê se ela tá aí dentro. a aula de hoje, sessão 2.2, tá? Essa foi a sessão 2.2, ok? E aí, deixa eu só repetir o que eu estava falando para vocês, né? A respeito da prova, como é que vai ser? Antes, deixa eu falar para vocês, ó. Hoje eu já vou mandar aqui logo agora, deixa eu ver o link aqui. Pronto. Aqui, exercício. Estou só mandando aqui para Juliana. E você vai receber aí, Juliana, por favor, esse link que eu vou te enviar. Pronto, enviei. Recebi. Beleza. Esse link que eu enviei para Juliana, deixa eu só colocar mudo para todo mundo aqui para eu poder falar direitinho. Pronto. Esse link que eu enviei para Juliana agora, tá? Ele é de um exercício que vocês vão fazer referente à aula de hoje, tá? É na mesma plataforma em que vocês farão a prova. Só que ele é um exercício discursivo, é só uma questão. Só para vocês irem se habituando logo a essa plataforma, tá? Então, clica no link lá, coloca o seu nome completo e depois vai para a questão em si. Tem um link lá que você vai ler o artigo e aí responder a questão que está lá na pergunta, ok? A prova vai ser desse mesmo jeito, na semana que vem, na quarta-feira. O link vai estar disponível a partir das 19 horas. O link da prova.
Eu vou mandar para a Juliana também o link da prova, ok? Já posso até mandar depois ou amanhã. Mas só vai estar disponível para acessar na quarta-feira, a partir das 19 horas. E vou colocar no AVA também, tá? Vou colocar no AVA também. Então, a partir das 19 horas, aí vai ter 1h30 para fazer a prova. A prova é toda objetiva, toda de marcar, ok? Então, vai lá, preenche lá o seu e-mail, preenche o seu nome lá, e depois de preencher, vai para a seção das perguntas, responde lá, marca as perguntas alternativas, ok? Aí depois clica lá em enviar, pronto, está feita a prova. Aí vai ficar registrado para mim. Vai ter lá, depois que você fizer isso, vai gerar um arquivo lá no Excel para mim, dizendo a hora que você iniciou, a hora que você terminou de fazer essa prova, ok? Para lá, e já vai estar a correção automaticamente para mim. Não vai aparecer para vocês a correção, tá? Tá entendido, pessoal? Sim. Quem estava com dúvida aí a respeito da prova, foi respondida a dúvida?